Você está ouvindo a série de mensagens Ninguém Manda em Mim, os 10 mandamentos sob a ótica de Jesus. Eu sei, só de ouvir 10 mandamentos, talvez você pense que já querem mandar em você. Afinal, desde pequenos sonhamos com a liberdade de sermos donos do próprio nariz. Mas aí vem as contas, o chefe, os clientes e a nossa família. A verdade é que você não vive sem um senhor. Ou seja, a grande questão não é se alguém vai mandar em você, mas quem vai mandar em você. Agora fique com o sermão deste domingo e para saber mais, siga nosso Instagram, @anglicanaverbo, conduzindo pessoas rumo à maturidade. Para quem não me conhece, meu nome é Christian, faço parte do presbitério da Igreja Reformare e tenho a honra de hoje estar falando sobre o 9º mandamento, amém? Quando o pastor Gabriel me deu esse desafio de hoje estar falando sobre essa série de pregações que é o Ninguém Manda em Mim, né? Falando sobre a ideia de não dar falso testemunho, eu confesso que eu senti no meu coração de que seria muito além daquilo que a gente imagina quando nós lemos sobre esse mandamento. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Verso 15. Obrigado, irmão, obrigado, tá? Que diz assim: não darás ou não dirás, depende da sua tradução, falso testemunho contra o teu próximo. Amém? Quero novamente fazer mais uma oração. Feche seus olhos, recline sua cabeça. Senhor, que o Senhor venha tomar a minha boca essa noite para que eu possa transmitir a verdade do teu evangelho, para que eu possa falar sobre a tua vontade, não a minha. Que eu possa refletir sobre o que de fato o Senhor quer falar conosco, com o nosso coração. Que não seja a minha humanidade, o meu ego, que não seja as minhas esperanças pessoais, mas que seja a tua palavra, a tua verdade pura e simples essa noite, atuando no nosso coração e na minha boca. Que a tua palavra seja de fato exposta essa noite. Assim nós choramos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós lemos aqui um trecho de Êxodo, capítulo 20, verso 15 até o 16, você vai entender que Deus quer de fato que a gente não dê um falso testemunho. Quando nós falamos de falso testemunho, a gente precisa entender que essa palavra, esse mandamento também é exposto em Êxodo 23, verso 1 e também em Deuteronômio, capítulo 5, verso 20. E o interessante é que quando nós falamos não darás falso testemunho ou não dirás falso testemunho, a gente prontamente já pensa sobre uma palavra que é muito dita, que é a mentira, certo? De fato, esse mandamento também fala sobre mentira. Quando nós falamos de mentira, a gente precisa entender que o diabo é de fato o pai da mentira. Todos nós sabemos disso. O diabo é o pai da mentira, Jesus fala isso. E esse mandamento fala também sobre a mentira. Não é uma mentira dizer isso. Porém, quando Gabriel falou para falar sobre esse mandamento específico, eu falei, esse texto ele fala muito mais do que mentira. Eu fui lá no original em hebraico e fui buscar o termo que está sendo empregado aqui nesse texto. E o termo que esse texto vai falar é um termo em hebraico chamado shaker. E como eu disse, ele vai muito além da mentira.
Esse termo shaker, ele significa faltar com honestidade. Quando a gente fala em faltar com honestidade ou ser desonesto, a gente compreende que é muito além de mentir simplesmente no sentido literal da palavra. Falei uma mentirinha. Quando nós falamos em faltar com honestidade, a gente precisa entender que é quando nós não vivemos aquilo que de fato nós pregamos. É quando nós não colocamos em prática aquilo que nós falamos. Ou seja, logo nós estamos tratando com inverdade aquilo que nós estamos pregando. E, meus irmãos, esse tema é um tema muito atual perante a igreja do atual século. Quando nós falamos de não viver o que nós pregamos ou não viver o que nós confessamos como fé, a gente precisa entender que a igreja atual é uma igreja que precisa, de fato, cumprir esse mandamento e refletir sobre ele. Eu compreendo que falso testemunho ou faltar com o testemunho, como diz esse mandamento, é você não dar um bom testemunho. É claro que isso também é mentir. Mas também é você não viver aquilo que você prega. Ou seja, você mentir perante a Deus. É você mentir perante os irmãos. É você mentir perante a igreja. É você mentir perante a palavra, perante o evangelho. É você viver uma falsa verdade. O interessante é que Paulo vai falar em 1 Coríntios 8,13 sobre a ideia de não escandalizar o irmão, né? A gente tem esse famoso texto que a gente fala, não escandaliza o seu irmão. Escandalizar o seu irmão também está incluso essa ideia de não mentir, ou seja, eu estou vivendo uma falsa verdade e eu não dou testemunho daquilo que eu confesso, ou seja, por tabela eu acabo escandalizando aqueles que esperam de mim, aqueles que têm uma expectativa de mim, um ato santo, uma atitude que condiz com a palavra, com o evangelho, com os ensinamentos de Cristo. E com isso, nós entendemos que o falso testemunho é algo que a gente constantemente vai ser tentado a não dar. Eu me lembro uma vez que eu estava no banco e aí eu trabalhava numa empresa e eu tinha que fazer uma transferência minha, porque eu tinha recebido um cartão do banco para poder fazer uma determinada transferência do valor que eu tinha recebido. E a pessoa que estava na minha frente foi embora e esqueceu ali. Ela não saiu do menu ali do caixa eletrônico, ela esqueceu, além do caixa eletrônico, ela esqueceu em cima do balcãozinho assim o cartão. Prontamente a gente já fica até com medo, né? Chegar perto. Ali eu falei assim, moça, você esqueceu ali o seu cartão e tá aberto. Já era uma senhora, ela foi. O que eu quero dizer com isso, por mais que eu não tenha sentido tentação em me aproveitar daquela conta aberta e fazer um saque, é que a nossa vida é um caixa eletrônico e ali, diante daquele menu da tela inicial do caixa eletrônico, nós temos milhões na conta. Só que esse caixa eletrônico, essa conta, ou melhor dizendo, ela não pertence a nós. Ela pertence a Deus. E aí Deus fala assim, olha, você tem direito a sacar só 10% desses milhões que estão aí. Porque o restante não é lícito. Acontece que nós, mesmo tendo a possibilidade de sacar os milhões, diante das tentações desse caixa eletrônico, volta e meia a gente vai lá e saca um realzinho além do que a gente de fato deveria sacar. Esse um realzinho nada mais é do que os pecados que nós temos na vida. A vida, por conta da consequência da queda do homem, ela é inerente à ideia do pecado, que constantemente faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano.
E nós temos a opção em cair nesses determinados pecados ou não. E dar falso testemunho é quando você justamente cai nesses pecados. É quando você vai lá na conta bancária e saca aquele R$1 a mais que Deus mandou você não sacar. Quando Paulo fala de escandalizar o irmão, ele está dizendo, olha, lembra do 9º mandamento. De não dar ou falar um falso testemunho, ou seja, de você achar que vai enganar as pessoas que estão ao seu redor, uma falsa moralidade, sendo que você não vive aquilo. E com isso, vocês vão acabar escandalizando eles, porque eles vão perceber isso. Interessante que, especificamente nesse texto de Êxodo, ele vai falar contra o teu próximo. Mas, quando nós falamos de dar falso testemunho, a gente se esquece que, além disso, a gente acha que está enganando a Deus. A gente acha que está mentindo também para Deus. Porque é possível enganar as pessoas que estão do nosso lado. É possível enganar o meu pastor. É possível enganar o meu irmão, minha esposa, um funcionário, um colaborador, um cliente. É possível. Mas é impossível você enganar o teu Deus. É impossível nós acharmos que estamos iludindo o Senhor, que é onipresente, Ele é onisciente. Ele tem conhecimento de todas as coisas. E quando nós caímos nesse pecado, a gente acha que Deus não está vendo a gente. A gente acha que Deus não tem consciência de quem nós somos no nosso mais profundo ser. A gente acha que Deus não sabe das nossas inverdades. A gente acha que Deus não sabe das nossas mentiras. Brennan Manning, um teólogo da igreja, ele tem um livro chamado O Impostor que Vive em Mim. E nós somos constantemente desafiados por Deus a olharmos para dentro de nós e falarmos, quem é o impostor que mora aqui dentro? Será que de fato eu estou vivendo esse impostor? Será que de fato eu estou vivendo aquilo que o Evangelho manda eu viver? Jesus exorta a falsidade farisaica dos judeus da época, chamando eles de mentirosos. Quero te convidar a abrir em João capítulo 8, versículo 44. Ele diz assim, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, quando nós vivemos em mentira, vivemos em falsidade com Deus, nós estamos colocando debaixo de nós a adoção do diabo. É o que Jesus está dizendo aqui. Quando nós não praticamos aquilo que somos chamados a praticar, quando nós não vivemos aquilo que somos chamados a viver, nós estamos aceitando o diabo como nosso pai. É isso que os judeus da época estavam fazendo. Será que dentro de nós a gente tem uma resposta para dizer sim quando a gente se pergunta, será que eu estou cumprindo esse mandamento? Se eu fosse fazer essa pergunta para cada um de nós aqui, você tem cumprido esse mandamento aí? Você está, de fato, fazendo ele se tornar verdade no teu coração? Será que a gente levantaria a mão e falaria, de fato eu estou cumprindo esse mandamento? Eu falo isso para mim, gente. Eu sou encarregado de levar a reflexão e a interpretação bíblica essa noite. Mas assim como todos os que estão aqui e os que estão em casa
vendo essa mensagem, eu também estou recebendo essa exortação. Nós que somos cristãos, somos chamados a dar bom testemunho e não falso testemunho. Nós que somos cristãos, somos chamados a de fato entender o evangelho e saber que as pessoas têm uma expectativa de nós. As pessoas têm uma expectativa de quem nós somos. Será que nós estamos aproveitando essa expectativa para de fato sermos semelhantes a Cristo? Ou a gente pega essa expectativa e joga ela no lixo, escandalizando o próximo, trazendo falso testemunho? Tem um texto do romancista chamado Victor Hugo, que ele diz assim, esse texto se chama A Consciência, se você depois quiser ler com calma. Mas Victor Hugo, poeticamente, ele vai fazer uma reflexão sobre o primeiro assassinato. Caim mata Abel. E no texto tem uma parte que ele diz o seguinte, olha, quando o segundo dos filhos, vestido das peles dos animais, com os cabelos desengranhados, lívido em meio à tempestade, está falando de Caim, Caim fugiu da presença de Deus. Ou seja, Victor Hugo vai dizer que após o assassinato, após Caim matar Abel, ele foge da presença de Deus. E em linguagem poética, o texto vai dizer que Caim viveu a vida inteira tentando fugir dos olhos de Deus, como se a vida toda Caim fosse perseguido pelos olhos do Senhor. E aí no finalzinho do texto ele vai dizer, os olhos de Deus estavam sobre a sua tumba e fixava Caim em seu leito de morte. No final desse texto poético de Victor Hugo, ele vai dizer que quando Caim morre, os olhos de Deus ainda estavam olhando Caim morto. Eu quero dizer com isso é que não tem como a gente fugir do Senhor. Não tem como a gente achar que a gente engana Deus. Não tem como a gente mentir para Deus. Deus sabe quem nós somos. Caim, ele tentou fugir de Deus de qualquer forma, mas era impossível aqui. E o irônico é que no texto bíblico, lá de Gênesis, capítulo 4, verso 9, assim como acontece no pecado de Adão e Eva, onde ele fala, onde vocês estão no meio ali do local onde eles estavam escondidos, Deus ele se apresenta a Caim e pergunta, onde está o seu irmão? Deus é irônico. E quando a gente lê isso, a gente acha que Deus sabe, não sabe quem nós somos. A gente acha que a gente engana Deus. Então, meus irmãos, a gente precisa entender que a nossa sorte, como diz a palavra, está lá em Números 14, 18, é que Deus é tardio em se irar. Essa é a nossa sorte. No original em hebraico é como se literalmente Deus tivesse um narigão. Por que isso? Já viu aquela frase, respira fundo? Então, no Oriente Médio também tinha um conceito similar. É como se a nossa sorte é que Deus ele respira fundo porque ele tem um narigão. No original em hebraico é como se fosse isso. Tardio em irar-se a nossa sorte é que Deus respira muito fundo, porque senão nós seríamos consumidos. E essa ideia de respirar fundo vai dar conclusão na minha palavra daqui a pouquinho, combina com a palavra chamada graça. A nossa sorte é a graça de Deus. O problema é que a gente pega essa graça e a gente transforma ela em algo que não tem valor. Não é só porque a graça teve um preço na cruz que a gente vai achar que ela foi de graça. É o que Paulo fala em Romanos 2:24. Blasfemam o nome de Deus por causa do mau testemunho que há em vós. Ou seja, o nosso mau testemunho, por não vivermos de fato a verdade do evangelho, faz com que o próximo se escandalize e acabe blasfemando a Deus. Ontem a gente teve um evangelismo, a igreja cujo eu pertenço teve um evangelismo na rua,
Já há um tempo que nós não fazíamos o evangelismo corpo a corpo ali na calçada, e eu percebi algo que tem se acentuado ao longo dos anos. A impressão que dá que as pessoas, né, Gabriel, estão mais resistentes ao receber uma palavra de fé. As pessoas estão mais resistentes ao receber uma oração. As pessoas estão mais resistentes quando você fala que é cristão, quando você fala que Jesus ama elas. Por quê? Porque muitas dessas pessoas estão feridas com mau testemunho que a igreja, no sentido geral e amplo, muitas vezes dá a elas. A igreja midiática, que é óbvio que não representa de fato a igreja, acaba muitas vezes passando uma imagem que não é a imagem do Jesus Cristo bíblico. E isso faz com que as pessoas, ao verem esse mau testemunho de nós, blasfemem o nome de Deus, cumprindo-se o que Paulo estava dizendo. Ou seja, nós não podemos nos esquecer que Deus está diante da sua igreja e sabe de todas as verdades e mentiras dela. Deus sabe das nossas verdades. Deus sabe das nossas mentiras. Deus conhece e sonda o nosso coração. E hoje, essa noite, Ele está dando a nós uma oportunidade de refletirmos quem nós de fato somos e o que de fato nós estamos fazendo e chegarmos junto dele a um arrependimento. Porque o 9º mandamento diz: não darás falso testemunho. Como eu disse, isso não é só mentir, é você não viver a verdade do evangelho. Eu me lembro que uma vez eu estava recém-convertido, sabe? E aí eu fui chamado para ir numa igreja com os irmãos, visitar uma igreja, e lá nós fomos. E eu na escola, eu aprontava muito. Tinha uma galerona que aprontava junto comigo e sabe como que é. Cheguei nessa igreja e tinha um rapaz lá que estudava comigo alguns anos antes. E ele aprontava muito, cara. E eu cheguei pra ele e falei: caramba, mano, que bênção, velho. Que bênção que tu se converteu, que tu tá aqui agora. Ele falou: não, pô, sou desde sempre eu sou daqui. Entende como que muitas vezes a gente acha que está vivendo uma fé, mas essa fé, ela é uma fé fajuda. É uma fé que não é transparente, é uma fé que ela é rala, é uma fé que ela não tem verdade, ela não tem sinceridade, ela não tem coração. E se você que está aqui não vive uma fé que de fato tem verdade, Deus fala no teu coração, está na hora de você parar. Refletir quem você tem sido. E aí eu separei algumas áreas da nossa vida que muitas vezes a gente se esquece. Devemos dar bom testemunho. Primeiro, no ambiente de trabalho. Nós demos bom testemunho no ambiente de trabalho? Uma das pautas levantadas pela Reforma Protestante, especificamente por Lutero, era que não existia e não existe essa ideia de trabalho sacro e trabalho profano. Porque na época se tinha essa ideia, aquilo que era sacro e profano. E aí a Reforma Protestante vem e fala: opa, não é bem assim. Tudo é sagrado. Jesus não fala? Tudo é santo para aqueles que são santos, ou seja, tudo pode ser santificado, inclusive o meu trabalho. Não é porque eu não trabalho em algo de ofício pastoral ou eclesiástico que o meu trabalho é profano. E o que eu quero dizer com isso é que às vezes a gente faz essa dicotomia sem querer. Não, preciso separar o crente do fulano de tal. Preciso separar o Christian do profissional Christian. Como se ao chegar no meu trabalho eu não fosse mais crente. Como se ao chegar no meu trabalho eu desligasse ali o botão de evangélico, de cristão, de protestante ou de seguidor de Cristo, ligasse ali o modo mundano.
Nós somos chamados a dar um bom testemunho verdadeiro no nosso trabalho. Diante do nosso bom testemunho, nós precisamos entender que o Senhor quer alcançar pessoas. Amém? O Senhor quer alcançar pessoas, gente. Pessoas que você olha e fala, caramba, essa pessoa precisa do evangelho, essa pessoa precisa se converter. Mas você não faz nada para ajudar. Você não faz nada para levar o evangelho a essa pessoa. A gente precisa santificar o nosso trabalho, amém? Segunda área também é na vida pública. Amigos na sociedade, nas redes sociais. E quando a gente fala de rede social, a gente está falando de uma coisa que é um banquete de tentações ali, né? Que ali você vai se deparar com confusão, fofoca, pornografia, discussões, mentiras, inveja, avareza, tudo. Toda sorte de coisas ruins estão nas redes sociais. Eu não estou falando para você se afastar nas redes sociais, mas eu estou dizendo que é uma ferramenta que você pode usar para edificar, mas também para se amaldiçoar. Você tem dado um bom testemunho nas redes sociais? Na sociedade, diante dos seus amigos, você tem dado bom testemunho? Nós temos dado bom testemunho? Cabe a nós olharmos com a mentalidade bíblica e entender, será que eu tenho, de fato, caído no manjar, como foi lá em Daniel 1:8, que ele negou os manjares do rei, ou Jesus no deserto negou o banquete de Satanás? Será que nós estamos aceitando esse banquete pecaminoso diante de nós ou estamos rejeitando isso? Outra área que a gente precisa dar bom testemunho é em nossa casa, os nossos familiares. Porque muitos deles têm uma expectativa de nós que condizem com a palavra. Esse mundo, minha gente, é a habitação de Deus. Esse mundo é a habitação do Senhor. Qualquer lugar que nós estivermos nesse mundo pertence a Deus. Portanto, qualquer lugar que estivermos nesse mundo, Deus estará. Não tem como a gente fugir dele. Não tem como a gente achar que está enganando ele. Ano passado, um príncipe dos ateus, Richard Dawkins, foi dar uma entrevista e ele se declarou cristão cultural. E ele, um dos maiores ateus desse atual século. E aí o repórter questionou, por que você se considera um cristão cultural? Ele disse assim, porque existem reflexos do cristianismo na minha conduta, no meu jeito de viver. Ou seja, o mundo acha que vive o evangelho, muitas vezes até vive o evangelho, sem acreditar em Cristo, sem acreditar e ter a paternidade de Deus. E nós que temos a paternidade de Deus, cremos em Cristo Jesus, não estamos vivendo o evangelho. E quando o mundo faz essa dicotomia, se torna apenas uma pauta ideológica. Se torna apenas uma bandeira. Mas quando o cristão entende que ele precisa praticar o evangelho, é muito mais do que uma agenda, do que uma pauta, do que uma filosofia. É uma prática de vida. E essa é a realidade que o Senhor nos chama, amém? A vivermos um cristianismo prático, a vivermos um evangelho prático e não somente teológico, ou teórico, ou filosófico. O testemunho do cristão precisa apontar para Deus. E a pergunta que nos cabe é, será que nós estamos apontando para Deus? Será que o que nós estamos fazendo reflete Jesus Cristo? Será que quem nós somos no dia a dia se parece ainda que 1% com Jesus? Eu me lembrei de uma vez que
eu tava na rua e eu tava... Gente, eu trabalhava numa... Não vou falar o nome da empresa que tá gravando aqui para não fazer propaganda, mas nesse dia eu tinha comprado uma marmita. Eu tinha só 15 minutos de intervalo. E eu consegui, nesse dia eu tava com muita fome, eu falei assim, cara, eu vou conseguir acumular tempo, eu consegui lá, na época com o administrador, ter um pouquinho mais de intervalo, e eu consegui comprar uma marmita. Eu comprei uma marmita, tava todo infeliz em ir pra sede lá pra comer, almoçar logo, pra comer. E no meio do caminho apareceu diante de mim um morador de rua. E ele falou assim, cara, você pode me dar uma coisa pra comer? Aí eu olhei pra quentinho. Eu não fui crente no meu pensamento, gente. Mas aquilo me constrangeu de tal forma que, eu confesso, eu pequei no meu coração, porque eu não queria dar. Talvez eu até xinguei ele de um xingamento santo, né? Esse abençoado aqui me pediu minha comida. Mas eu fui constrangido a dar a quentinha pra ele. No mesmo dia, quando eu saí, eu lembro que eu tinha meio período, eu saí mais cedo do trabalho. Aí eu falei assim, eu vou almoçar. Aí eu fui. Eu não almocei na hora que eu deveria, eu vou almoçar. Aí eu fui num restaurante que tem aqui na cidade e eu sentei na mesa. Eu tô esperando o prato ser servido. Eu tava com o dinheiro contado. Naquele exato momento, entrou uma moça dentro do restaurante. Ela sentou na minha frente. Era uma moça muito simples, com vestes simples. Ela falou assim, você paga um prato de comida pra mim? Sem brincadeira, gente. Só Jesus, né? Sabe o que eu tirei daquele dia, gente? Deus, ele sabia do meu coração. Ele sabia que eu estava sendo absolutamente avarento, absolutamente egoísta. Eu não queria nem um pouquinho dividir. Ele sabia disso. Mas ele queria mostrar para mim o quanto eu deveria mudar. No nosso dia a dia, a gente vai se deparar com situações que Deus sabe do teu coração. Mas ele vai querer mostrar para você o quanto você precisa mudar. O quanto você é caído. O quanto você está apegado com essas coisas terrenas, com agora. E ele vai colocar essas situações diante da sua frente para te desafiar mesmo. Eu acho que Abraão, quando ele pediu Isaac, acho que ele não sabia do coração de Abraão. Acho que ele não sabia do futuro. Ele queria provar o coração do filho dele naquele momento. E é isso que o Senhor tem pedido a nós. Existe um termo na teologia chamado imago Dei, que é a doutrina que diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. E é isso que o Senhor quer de nós, que sejamos a sua imagem e a sua semelhança. E dentro desse entendimento, está a ideia de viver quem Ele é. Viver quem Cristo é. Esse é o nosso desafio. Viver quem de fato Cristo é e quem Ele quer que a gente viva. Amém? Em Atos capítulo 3, versículo 19, se você quiser abrir sua Bíblia, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes o foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de todas as coisas, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Ou seja, até Jesus voltar, a gente tem que se arrepender. Esse é o chamado do Senhor. Arrependei-vos e convertei-vos de quem nós somos. Quero te convidar a ficar de pé. Antes de chamar o pastor, quero fazer uma oração com você. O nosso arrependimento definirá
quem Deus é em nossas vidas. O nosso arrependimento definirá quem de fato o Senhor é no nosso dia a dia. Se Ele é prioridade ou se Ele é só uma religião, um movimento. É só uma suposta filosofia que a gente acredita. Somos chamados ao arrependimento. Senhor, queremos nos colocar diante de Ti, Pai. Nós queremos que o Senhor nos perdoe, Pai. Porque muitas vezes não vivemos aquilo que o Senhor nos chamou a viver. Muitas vezes não cumprimos aquilo que o Senhor nos chamou a cumprir. Muitas vezes a gente acha que está fazendo tudo certinho, que é pela nossa própria honra e nossa própria glória, que é pelos nossos próprios meios, que é pelas nossas próprias vontades, mas não, Senhor. Não é por nós, Senhor, é pelo Senhor. Entra no nosso coração essa noite, Pai, para que a gente possa de fato viver quem o Senhor é. Perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoe quem nós somos. Perdoe, muitas vezes, Senhor, a gente acha que está enganando o Senhor, mas não tem como a gente fugir do Senhor. Não tem como a gente achar que o Senhor não sabe de nada, porque o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o mais íntimo de nós. Nos perdoa, Senhor. Queremos desfrutar do Senhor aqui na terra, mas também queremos aproveitar da eternidade para contigo, Pai. Nos tira do caminho do inferno, nos tira do caminho da mentira, do diabo, Senhor. Coloca em nós a Tua verdade, Jesus. Aleluia. Coloca em nós a Tua verdade, Pai, para que possamos dar um bom testemunho aqui na terra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Quero te convidar a repetir uma oração comigo. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Eu não sei o que eu estou fazendo. Me perdoa porque eu ofendi o Senhor. Me perdoe porque eu abandonei o Senhor. Mas eu me volto a Ti. Eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. E eu aceito o Teu Evangelho na minha vida. A Ti eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém.